Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Gabriel Zanetti, idealizador desse canal. E antes de mais nada, já peço que deixem um like, comentem e interajam nos comentários também, para que nós possamos evoluir nos assuntos e a cada vez mais nos inteirarmos e conseguirmos desenvolver novos assuntos. Bom, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Isso é essencial para que vocês recebam os nossos vídeos. Vamos lá, iniciando aqui essa série de economia descomplicada, assim, se assim podemos dizer, né? Bom, nessa série nós vamos tratar de alguns assuntos e descomplicar, desburocratizar, né, sobre economia, investimentos, logística, comércio exterior, vários assuntos acerca mesmo do mercado internacional. E hoje nós começamos aqui na economia e na economia mundial e o impacto dela no dia a dia, né? Principalmente no teu bolso, né? Esse aí é o mais interessante de descobrir como funciona, quanto de dinheiro você está perdendo, né, para a economia mundial. Bom, vamos começar com o assunto da inflação. O que é a inflação? A inflação ela é uma análise econômica, tá, baseada na alta e na baixa média dos últimos 12 meses daquele governo. Então, quando eles dizem a inflação no Brasil ela cresceu para 6,25%, quer dizer que a alta de preços em 2020, né, durante os 12 meses, a média foi de 6,25% de alta. Tá? Então, ela é uma média, tá, da análise de 12 meses anteriores da alta de preços, tá bom? E o que influencia na inflação? Alguns dados seriam o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, o PMI, que é o Purchasing Manager Index, tá? O PMI é mais ou menos como os gestores das indústrias ou dos comércios, eles veem o comércio é muito mais sugestivo do que objetivo igual o IPCA, tá bom? E também a espiral inflacionária, né, que seriam as altas catastróficas de preços no mundo. Então eles fazem essas análises e o quanto isso influencia no mercado interno do governo que está sendo analisado, tá? De uma forma simplificada, a inflação ela aumenta, se ela aumenta e ultrapassa a renda por pessoa, o padrão de vida cai. E se a inflação, e se o salário por pessoa, ele aumenta, quer dizer que o padrão de vida se eleva. Então nós temos duas análises aqui comparativas. Em um lado eu tenho a inflação aumentando e passando a base salarial por pessoa. Nesse caso, a inflação, a média de preço, a média de alta dos preços no mercado interno foi maior do que o salário por pessoa. Isso quer dizer que o estilo de vida das pessoas vai cair. Já se a base salarial ela cresce na medida que a inflação cai, ou então na medida que a inflação se estabiliza e ela ultrapassa a inflação, então quer dizer que as pessoas estão tendo salários, né, que abatam e ultrapassem a inflação, de forma que o padrão de vida delas se eleve, tá bom? Quanto mais o Banco Central daquele país imprime, né, a moeda, a sua moeda, então seja o dólar, a libra, seja o real, seja o rublo, o valor dessa moeda em relação ao produto, ele diminui. Então, por isso que durante os anos, né, nós vemos os nossos pais, os nossos avós dizerem: mas na minha época, né, com R$1 eu entrava no mercado e saía com muitas sacolas, fazia a compra do mês. E isso é porque à medida que os anos foram passados, e o Brasil é um exemplo de um país que trocou de moeda durante muitos anos, acerca dos anos manteve o nome, mas teve alterações na sua base de dados ou na sua alteração
analítica, ao longo dos anos o Brasil ele foi um dos países que mais alterou de moeda. E quando chegamos no real, no plano real com Collor, nós tivemos aí uma alteração muito brusca no mercado interno. E em relação aos produtos, nós chegamos a ser o país com a maior inflação no governo Goulart, em cima do imposto de renda, então chegando a 65%, tá, de alíquota em cima do imposto de renda. O Brasil ele já foi o país com a maior inflação do mundo, tá? Uma base histórica aqui, uma média histórica para vocês analisarem isso, essa alteração durante os anos, nos reinados, na época das monarquias, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, as alíquotas inflacionárias eram na média, de 5%. Já eram feitas análises inflacionárias naquela época, tá? E durante os anos, depois da Primeira Guerra Mundial, a inflação chegou a 20%, assim como a média de impostos, de alíquotas de impostos também. E no governo Goulart nós tivemos uma inflação ultrapassando 60% e também a alíquota de imposto batendo a média de 65% em cima da renda, do imposto de renda. E a inflação acompanhando esse crescimento do mercado, essa alta ridícula, digamos assim. Bom, e como eu dizia, quando o mercado ele imprime muito a sua moeda, há muita oferta dessa moeda no mercado. Logo, nós entramos na lei de oferta e demanda, e isso significa que o valor dessa moeda vai se reduzir. Por quê? Porque tem muita moeda para pouca pessoa. É a mesma coisa quando eu tenho, por exemplo, uma barraca de pastel e eu produzo muito pastel para pouca demanda. Poucas pessoas compram o meu pastel diariamente. Logo, o preço vai começar a cair. Por quê? Porque eu vou estar tendo prejuízos e eu vou querer atrair clientela. E o valor do real, ele de fato, no mercado, ele é desvalorizado pelo fato de que a sua economia não tem muita manufatura, O Brasil ele é um país exportador de insumos em sua grande maioria, e isso faz com que a sua moeda reduza de valor, o seu PIB não tenha uma expressividade, e também a sua oferta de moeda é muito alta. Por isso o incentivo, a redução de utilização da moeda física é tão alto. Hoje as tecnologias incentivam as pessoas a reduzirem a sua utilização de moeda física, o papel ou a própria moeda, os centavos, enfim. E esse câmbio, para a moeda digital tem sido cada vez maior. As pessoas têm utilizado cada vez mais a moeda digital, não tratando aqui de criptomoedas, tá bom? Tratando apenas do próprio dinheiro, mas em conta, Hoje é possível, que vocês utilizem o Pix para desburocratização de transferência, a própria transferência, o pagamento de boletos pelo aplicativo e demais opções para a utilização da moeda digital e redução da utilização da moeda física. E isso é justamente uma política pública, se assim podemos dizer, para que a moeda volte a ter seu valor e o governo, o Banco Central, pare de imprimir a sua moeda. Bom, politicamente falando, os governos muito endividados, eles incentivam a inflação por dois motivos principais. O primeiro é que a inflação vai fazer com que as pessoas pode parecer que não, mas as pessoas compram mais quando a inflação está maior, quando ela está em seu mais alto nível.
e quando ela reduz é porque as pessoas estão comprando menos. Tá? Então, quando as pessoas aumentam a demanda pelos produtos e bens, serviços do mercado, a inflação ela tende a subir porque o nível de vida das pessoas, o estilo de vida das pessoas se elevou. Logo, o governo incentiva isso, justamente pela alta no estilo de vida das pessoas e para que as empresas consigam aí gerar novas tecnologias, alta de produção e rotatividade de lucro. Tá? E o exemplo principal para que os governos endividados incentivem a inflação é que até certo ponto a inflação serve para o aumento de impressão da moeda natural e dessa forma, nesse aumento de impressão de moeda, esse governo consegue reduzir os seus gastos públicos, eles conseguem reduzir as contas públicas e a partir daí reduzir um pouco, voltar à sua normalidade inflacionária. E um exemplo de não incentivo à inflação, mas de controle à inflação, algo que não foi citado aqui, mas que muitos governos também utilizam porque suas moedas estão deflacionadas ou então estão inflacionadas, está tendo uma espiral inflacionária, citado anteriormente, que é a alta catastrófica dos preços, a Rússia, agora em abril de 2020, nessa última semana de abril de 2021, a Rússia restringiu alguns embarques de grãos, da exportação de grãos. Isso para que eles possam reduzir a média inflacionária e dessa forma voltar à sua normalidade de mercado. E um exemplo de deflação, de controle para deflação, é a Suíça, que elevou o custo de juros para que a sua moeda voltasse a ter uma média inflacionária. A Suíça, que é hoje um dos maiores países liberais economistas e que dessa forma, se não fosse a regulação de mercado, eles estariam no topo. Só não o fazem porque não querem. Muitos dizem que o brasileiro dominaria o mundo, mas eu discordo um pouco, hein? E bom, para finalizar esse vídeo cheio de informações, bom, espero que vocês tenham anotado tudo. Quero ver comentários aqui sobre a inflação, o que vocês pensam sobre a própria deflação da Suíça, que é um grande país exemplo aí de uma moeda muito poderosa e que só não toma o lugar do próprio dólar e da própria libra esterlina e nem do euro pelo fato de que não querem fazer, tá? A Suíça já chegou em 1990 a elevar os seus juros a 20% pelo fato de que eles estavam com uma moeda muito, muito poderosa e como o mercado, a regulação de mercado pedia que o dólar fosse a moeda de negociação principal posterior ao euro, a própria Suíça realizou aí essa elevação de juros da sua moeda. Bom, para finalizar também, uma frase de Milton Friedman: a inflação é a única forma de tributação que pode ser imposta sem legislação. Bom, eu espero que vocês interajam nos comentários, curtam, deixem seus feedbacks, compartilhem esse vídeo para mais pessoas que queiram aprender sobre economia, sobre finanças e sobre novos assuntos do próprio mercado internacional, política, economia, enfim. Eu me chamo Gabriel Zanetti, sou, como disse no início do vídeo, o idealizador desse canal, dono da GHZ International, e espero que vocês tenham aprendido e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!